Um abraço, meus amigos. É com imenso prazer que nós estamos fazendo parte da TV Câmara. Essa emissora genuinamente uberabense que tem como objetivo mostrar as coisas de Uberaba. E entre tantas coisas boas que Uberaba tem para mostrar, nós vamos trazer as coisas do esporte. Afinal de contas, Uberaba vive um momento muito bom no esporte, com acontecimentos locais, nacionais e até internacionais. Gostaria inicialmente de agradecer o presidente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Humberto Dutra, a colega jornalista G. Alves, assessora de comunicação, o Kiko, que é o nosso produtor, e toda a equipe da TV Câmara pela recepção, para nós que estaremos aqui mostrando as coisas do esporte de Uberaba, as pessoas que fazem o esporte da cidade de Uberaba. Desse nosso primeiro programa, com satisfação, nós trazemos aqui os companheiros da equipe de esportes da Rádio Sete Colinas, com os quais convivemos no dia a dia, nos finais de semana, nas transmissões dos jogos, enfim, noticiando os acontecimentos esportivos de Uberaba lá na Rádio Sete Colinas, e eles estarão conosco também aqui na TV Câmara. Do lado direito, o companheiro Júlio César de Oliveira, jornalista, companheiro de muitas e muitas jornadas e de muitos anos. Júlio, prazer tê-lo aqui nesse espaço que se abre no jornalismo esportivo de Uberaba. Mauro Miranda, o prazer é meu. Logicamente, estamos aqui para falar das coisas do esporte uberabense. Do outro lado esquerdo, o comentarista Guilherme Cunha, também um companheiro, um amigo, grande conhecedor do esporte, que está conosco constantemente, diariamente, e também não poderia deixar de estar presente nesse nosso primeiro programa na TV Câmara. Um abraço, Guilherme. Um abraço, Moura. É um prazer estar aqui com você para falar de esporte, para falar desse grande momento porque vive o futebol de Uberaba, com os dois times, Uberaba e Nacional, ocupando a primeira e a segunda posição no Campeonato Mineiro. Antes até de falarmos do futebol em si, só lembrando um pouquinho que Uberaba viveu, há alguns dias atrás, um evento internacional de grande importância, que foi o Campeonato Mundial de Handebol Sub-21. Aqui estiveram atletas das mais diferentes partes do globo, participando de uma competição que levou milhares e milhares de pessoas ao ginásio lá do Centro Olímpico. A seleção brasileira que aqui se apresentou teve grandes atuações, foi em Uberaba que ela conseguiu os melhores resultados, e o torcedor de Uberaba teve a oportunidade de ver uma competição a qual ele não estava acostumado em grandes eventos, mas que acabou fazendo com que o público de Uberaba fosse, com certeza, o melhor de toda a competição, que teve também uma sede na cidade de Uberlândia. Júlio César, que acompanha o esporte, acompanha o handebol, que aqui em Uberaba tem alguns abnegados, entre os quais o professor Carel, foi uma promoção que inicialmente não gerou tanta expectativa, mas que no desenrolar acabou se transformando num grande evento. Como você viu esse Campeonato Mundial Sub-21 de handebol, Júlio? Olha, Moura, foi um marco para a cidade de Uberaba, o que hoje a Fundação Municipal de Esporte e Lazer conseguiu viabilizar, com o apoio da Câmara Municipal. A realização desse evento na cidade de Uberaba foi um marco, é um divisor de águas, porque na abertura nós já tivemos uma amostra do que seria esta competição. E, sem dúvida nenhuma, vai ficar para a história esse Mundial de Handebol Júnior na cidade de Uberaba. Tá certo, Guilherme Cunha, que é também um grande apaixonado por outros esportes, não apenas pelo futebol, e que acompanha vôlei, acompanha basquete, que tem um interesse muito grande por essas modalidades esportivas. Como é que você viu esse campeonato mundial aqui em Uberaba e o que ele pode representar em termos de incentivo para que outras competições de outras modalidades possam acontecer por aqui, Guilherme? Olha, amor, eu acho que foi uma largada para novas oportunidades, para novas competições. Esse campeonato de handebol mostrou principalmente que o povo de Uberaba aceita o esporte alternativo, não é um povo voltado exclusivamente para o futebol, tanto que nós vimos o ginásio sempre lotado, sempre com grandes públicos e uma organização muito boa. Por isso, Luiz Alberto e sua equipe fizeram um grande trabalho
mostrando que o Uberaba tem sim condições de sediar grandes competições. Foi assim do handebol e me parece que já existe uma outra competição de futsal programada para um futuro próximo aqui em Uberaba. Em todo o país, né, em todo o Brasil e em todo o mundo, as outras modalidades esportivas, que às vezes não são tão populares quanto o futebol, vem ganhando força. O Brasil, de alguns anos para cá, se transformou numa potência no vôlei, que hoje é talvez o esporte coletivo que mais resultados traz para o Brasil em competições internacionais. Qual seria uma modalidade para o Uberaba adotar, talvez fazer investimento, procurar empresas para patrocinar, para que o Uberaba possa vir entrar nesse circuito de grandes eventos esportivos? Na sua opinião, Júlio, o handebol, futebol de salão, que o Uberaba tem uma longa e tradicional história, o basquete, que já tivemos durante um período o basquete feminino participando de uma liga nacional, o voleibol, como você vê que o Uberaba tem condições de montar uma equipe, de conseguir estrutura para manter uma equipe numa competição de nível nacional? Olha, amor, igual você disse, a questão do futsal. O futsal, o Uberaba sempre foi um grande celeiro nos jogadores de futsal. Depois muitos até saíram do futsal e foram para o futebol de campo. É, sem dúvida nenhuma, um grande chamativo para o torcedor uberabense. O vôlei, nós temos vôlei aqui a 100 quilômetros de Uberaba, que é na cidade de Uberlândia, o vôlei feminino do Praia Clube muito forte. Nós temos o basquete masculino em Uberlândia, que também é muito forte. Então o que está sobrando, isso a 100 quilômetros de Uberaba, o que está sobrando para Uberaba? Olha, o handebol deu uma amostra sensacional de que existe esse espaço para Uberaba. Então, futsal e o handebol, para mim, são as duas modalidades. E por que não retomar o basquete feminino? Nós já tivemos, através do Clube Sírio-Libanês, o Marão, que fez um trabalho sensacional naquela época, juntamente com o doutor Mazão. Olha, sensacional. Então, basquete feminino, o futsal e o handebol, nós temos espaço para isso na cidade de Uberaba. Guilherme, você é um amante do vôlei. Eu sei que o seu segundo esporte em preferência é o vôlei. Você gostaria de ver o Uberaba inserido numa competição a nível nacional da qual modalidade, Guilherme? Eu acho que tanto o vôlei como o basquete seriam modalidades interessantes. O Júlio falou a respeito do basquete, mas o time de basquete de Uberlândia está indo embora de Uberlândia. Uberlândia vai deixar de patrocinar o basquete. Ele está sendo transferido pelo patrocinador para outro lugar, para fora de Uberlândia, e Uberlândia vai perder a grande equipe que ele tem de basquete. Eu acho que o Uberaba poderia tentar ou no vôlei ou no basquete. O basquete seria uma grande oportunidade. Se você partir para o basquete feminino, por exemplo, talvez seja uma modalidade com custo um pouco menor, que dá para você trazer jogadoras de alto nível para cá, um custo menor, como já aconteceu no passado. O Uberaba já teve aqui atletas campeãs jogando no basquete de Uberaba, atletas que trabalhavam na seleção brasileira. O vôlei é um pouco mais difícil. O custo do vôlei hoje está um pouco mais onerado do que o basquete. Então eu penso que talvez o Novo Basquete Brasil está numa fase muito boa, poderia ser uma equipe de basquete ou quem sabe o vôlei, Moura. A transformação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer numa fundação, proporcionando ao presidente Luiz Alberto Medina a possibilidade de uma movimentação maior em busca de recursos, de patrocinadores, vai ajudar na viabilização dessa montagem de um novo esporte especializado em Uberaba, Júlio? Ah, com certeza, né, Moura? Com certeza. O Luiz Alberto batalhou muito para que isso acontecesse, essa criação da fundação, e eu tenho certeza, ele e sua equipe, que nós sabemos o know-how que o Luiz Alberto Medina tem no esporte uberabense, no esporte brasileiro. Então ele batalhou muito, adquiriu, quando esteve na Europa, morando por mais de 6 anos na Europa, uma experiência muito grande, e por que não trazer isso hoje para Uberaba? Olha, há amostras do que a Fundação Municipal de Esporte e Lazer está realizando, está começando a realizar, e com o Luiz Alberto e toda a sua equipe, não tenho certeza nenhuma que ele vai viabilizar algum esporte especializado, né, para a cidade de Uberaba. Além do esporte coletivo, nós temos também esportes individuais em Uberaba que se destacam.
o judô, que já teve grandes campeões, o atletismo, a natação, enfim, acreditamos que o Uberaba, depois de um período um pouco parado em termos de esportes, que não apenas o futebol, está voltando, está ressurgindo, e isso para nós que fazemos esporte, que vivemos o esporte de Uberaba, é muito satisfatório, é de trazer um otimismo para que essa cidade volte a encontrar-se com grandes campeões daqui para frente. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida e vamos falar do nosso futebol que vive um grande momento. Bem, meus amigos, vamos falar do futebol de Uberaba. O Uberaba Esporte Clube Nacional, depois de algum tempo, voltam a participar de uma mesma competição. O Campeonato Mineiro da segunda ou da terceira divisão, não importa qual seja a divisão de sua preferência, está em andamento. E as duas equipes de futebol profissional de Uberaba foram incluídas na mesma chave. A primeira etapa está terminando e, para nossa alegria e satisfação, tivemos dois grandes clássicos entre Uberaba e Nacional. Nacional venceu o primeiro, empatou o segundo. O Uberaba conseguiu, neste meio de semana, a sua classificação antecipada para a próxima etapa, e o Nacional Futebol Clube, com certeza, garantirá neste sábado a sua passagem para a fase decisiva. Ter Uberaba e Nacional numa fase final de Campeonato Mineiro da terceira divisão é uma coisa realmente importante e que motiva o meio futebolístico de Uberaba, Guilherme Cunha. Não tem dúvida, Moura, motiva sim. Você vê que o torcedor está comparecendo ao campo, não apenas nos jogos entre Uberaba e Nacional, mas também nos demais jogos o torcedor está procurando. Eu acho que uma coisa muito útil foi a mudança de horário desses jogos, deixando de jogar os domingos à tarde, competindo com o Campeonato Brasileiro, com Série A. Então, esses horários alternativos, como sábado à noite, meio de semana à noite, eu acho que é muito bom, muito produtivo, está levando o torcedor para o campo e o torcedor está motivado, está vendo a organização dos dois times. Nacional e Uberaba estão motivados, estão organizados, estão passando confiança, estão passando credibilidade para o torcedor, e eu vejo as duas equipes com grandes possibilidades dessa competição. O fato de Uberaba e Nacional estarem disputando o mesmo campeonato, a mesma competição. Júlio, você acha que isso fez com que as duas equipes se motivassem mais? Se fosse um campeonato sem Nacional, o Uberaba estaria com essa motivação? Se fosse um campeonato sem Uberaba, o Nacional estaria tão motivado? Qual é a sua opinião a respeito dessa coincidência ou dessa volta dos dois times disputarem o mesmo campeonato? Olha, Moura, foram muitos anos sem esse clássico na cidade de Uberaba. E os dois, nós que vimos clássicos de Uberaba e Nacional na primeira divisão, hoje vimos aí na terceira divisão. Olha, é uma situação, lógico, para o futebol uberabense de se pensar. Mas a motivação da torcida, a mostra disso foi a presença no Uberabão da torcida do Uberaba, da torcida do Nacional, sempre apoiando, sempre cantando, sempre incentivando. Uberaba na terceira divisão, Nacional na terceira divisão, e o público no Uberabão, sem dúvida nenhuma, algo de arrepiar para quem está trabalhando e para quem viu estas duas equipes na primeira divisão do nosso futebol mineiro. Hoje estamos vendo a realidade do nosso futebol na terceira divisão, mas a motivação eles não perderam, a motivação é como se Uberaba e Nacional estivessem hoje na primeira divisão do nosso futebol mineiro. Nas últimas décadas eu tive a oportunidade de acompanhar diversos clássicos entre Uberaba e Nacional, nas mais diferentes divisões. Mas eu confesso que os dois jogos deste ano na terceira divisão foram jogos tão importantes, tão motivados, como aqueles de primeira divisão de anos passados. O que importa é que realmente houve a volta da rivalidade, houve a volta da motivação, do entusiasmo. Aqueles que acham que o Uberaba é pequena para dois clubes de futebol profissional, e até em determinados momentos eu me incluo entre esses que defendem uma única equipe, forte, com poder aquisitivo maior, com poder financeiro maior, mesmo nós temos que admitir
que pelo menos esse ano essa rivalidade foi muito salutar para as duas equipes, né, Guilherme? Eu acho que essa rivalidade é muito boa e as duas equipes estão sim motivadas, as torcidas estão motivadas, mas o que está levando o torcedor ao clube, ao campo de futebol, não é apenas essa rivalidade. É que o torcedor está vendo que tanto o Uberaba quanto o Nacional estão organizados, estão estruturados, estão passando credibilidade, confiabilidade para que o torcedor vá ao campo. E ambas as equipes e ambas as torcidas acreditam na classificação para a segunda divisão do Campeonato Mineiro, Moura. E hoje nós estamos a uma rodada do término dessa primeira fase. As duas equipes vivem situações diferentes, mas todas elas positivas. O Nacional, que tem um jogo no sábado contra o Tuiutabano, vai precisar de apenas um empate para garantir matematicamente a sua classificação. Está um ponto atrás do Uberaba Esporte Clube e com certeza vai conseguir se classificar. O Uberaba, que foi derrotado pelo Nacional, está à frente, está no momento em primeiro lugar. Faz um último jogo contra a equipe do Coimbra. E uma das perguntas que nós ouvimos constantemente do torcedor, tanto do torcedor do Uberaba quanto do torcedor do Nacional, é quem está melhor, até o presente momento. O invicto Nacional, que está atrás do Uberaba Esporte Clube e ainda não conseguiu matematicamente a sua classificação, ou o Uberaba, que mesmo tendo perdido para o Nacional, é o líder da chave e já está garantido na próxima etapa. Júlio César de Oliveira, que acompanhou muito as duas equipes, que vive o dia a dia do Uberaba Esporte Clube. Júlio, quem está melhor no momento, nesse momento, dentro do campeonato? Moura, com esta definição da Federação Mineira de Futebol de realizar um campeonato sub-23, apenas 5 jogadores acima desta idade, eu acho que passou a nós termos um campeonato mais equilibrado. Hoje, o Nacional, por manter um grupo desde a primeira rodada até a 7ª rodada, um grupo praticamente o mesmo, do primeiro jogo até o 7º jogo, eu acho que o Nacional levou vantagem nessa questão. Agora, o Uberaba Esporte Clube, a cada jogo foi uma equipe, e ao longo da competição, inclusive, teve até mudança de treinador. Então, eu acho que o Uberaba se perdeu um pouquinho ao longo da competição, desde o processo que começou com o Marcelo Araxá, depois, antes da bola rolar para o Campeonato Mineiro, veio o Calmon para ser o gerente de futebol, houve mudanças de jogadores, houve mudanças na comissão técnica. Eu vejo hoje o Nacional um pouco mais à frente nessa questão do futebol mais organizado, isso se levarmos em conta o campo, lá dentro de campo. Mas aí você fala assim, mas o Uberaba conseguiu a sua classificação com uma rodada de antecedência. O Nacional não, né? Vai entender futebol? Por isso que futebol é gostoso, é cativante, tem esse glamour todo, né? Hoje estamos sempre falando, futebol é uma discussão que não vai acabar nunca e eu acho, só para resumir, eu vejo o Nacional um pouco mais à frente por essa questão do seu treinador ter mantido o grupo desde a primeira rodada. O detalhe importante é essa competição onde uma vitória vale 3 pontos e o empate tira 2 pontos daqueles que não conseguem vencer. O Nacional, que está invicto na competição, empatou mais do que o Uberaba, por isso está atrás do Uberaba. Guilherme, sonhar com Uberaba e Nacional subindo para a segunda divisão, é um sonho meio utópico ou isso é possível por tudo que você viu das duas equipes até agora no campeonato? Olha, amor, eu acho que é uma realidade. Eu acho que as duas equipes estão estruturadas, estão em condições de acesso para a segunda divisão. Quanto à pergunta anterior que você fez, eu também vejo o Nacional um pouco mais estruturado, um pouco mais compacto, um time mais fechado e um time que o técnico Léo Goiano tem nas mãos. Ele sabe perfeitamente o que cada jogador pode desenvolver dentro de campo, ele sabe as peças que ele tem que pôr em campo e ele sabe o momento da substituição. Então, ele está mais bem entrosado com o grupo e ele tem o grupo mais na mão. Eu vejo o Nacional um pouco mais competitivo. Tecnicamente, as duas equipes são muito boas.
Ambas têm condições de acesso. O Nacional é um time mais preparado para a competição. O importante é que o Uberaba, que como disse o Júlio, que é uma realidade, um time que ainda não conseguiu montar uma equipe para dizer essa é a equipe titular, o Uberaba vai ter agora praticamente 15 dias para o técnico Zé Humberto Codorna treinar essa equipe. O Uberaba faz, no outro final de semana, seu último jogo contra o Coimbra, já classificado, e depois, evidentemente, até o início da segunda fase, vai ter um intervalo no mínimo de uma semana. Então, se o Nacional é um time mais acertado no momento, o Uberaba pode se acertar nos próximos 15 dias, e é isso que esperamos, isso que queremos, para que as duas equipes cheguem fortes na fase decisiva, com possibilidades de proporcionar dois grandes clássicos que acontecerão no Uberabão e, quem sabe, das duas chegarem à segunda divisão, para depois, em 2016, tentar a volta ao lugar definitivo de cada uma no cenário esportivo de Minas Gerais, que é a primeira divisão. Nós vamos para um rápido intervalo e depois vamos falar do futebol amador de Uberaba, que também está atravessando uma grande fase e com competições a todo vapor. O futebol amador de Uberaba é considerado por muitos e com toda a justiça um dos melhores do Brasil. Futebol amador, que às vezes nem tão amador é assim, porque hoje o poder econômico já chegou também nas nossas equipes. E vamos falar do futebol amador, e não há como falar de futebol amador de Uberaba se não falarmos com o companheiro Ismael de Oliveira, que há várias décadas acompanha, divulga, organiza, participa de todos os campeonatos promovidos pela Liga Uberabense de Futebol. Ismael, para começar, a gente começar a falar do futebol amador aqui nesse programa da TV Câmara, a primeira pergunta: Uberaba tem quantas equipes amadoras e quantos jogadores atualmente em atividade em todas as modalidades? Dá para ter esse número aproximado, Ismael? Um abraço, Moro, um abraço, Guilherme, um abraço aos companheiros, um abraço a você que está em casa nos assistindo. Prazer muito grande, né, tá nesse momento importante, né, da TV Câmara, que com certeza já faz muitas coisas boas e agora também interagindo aí o futebol também na sua programação habitual. Um abraço a todos, presidente da Câmara. Olha, Moura, a Liga Uberabense de Futebol tem filiados, 50 equipes filiadas no futebol amador. São 50 equipes filiadas, são divididas em 3 divisões, A, B e C. Nós temos, além das 50 equipes, tem o Uberaba Nacional, que são as equipes profissionais, que também são filiados à Liga Uberabense de Futebol. Então, talvez o melhor futebol do interior, do futebol amador do interior, está na cidade de Uberaba. Só perde para o grande centro, que é Belo Horizonte, mas no interior Uberaba realmente está num patamar muito bom em termos de futebol amador, de organização e até com a ajuda do poder público, né, que há muito tempo vem contribuindo também para o crescimento e desenvolvimento do futebol. O campeonato amador da primeira divisão, que está em pleno desenvolvimento, conta com quantas equipes? 16 equipes na primeira, são 16 equipes na segunda e 16 na terceira. A terceira já encerrou, tivemos o encerramento da terceira. A segunda divisão está na semifinal, já na segunda divisão, e a primeira divisão são 16 equipes, 7 rodadas já foram realizadas e realmente o campeonato está muito bom, está empolgante e motivante, que algumas equipes que sempre fez parte daquela linha intermediária hoje está num patamar melhor. Aquelas equipes talvez tradicionais, como o Bom Sucesso, hoje está fora da zona de classificação. Mas a gente sabe que o trabalho do Bom Sucesso é muito importante, é uma cobrança muito grande, mas hoje o Bom Sucesso está fora do G8. Então nós temos aí o Fabrício como o principal líder do campeonato amador da primeira divisão, em 7 rodadas já realizadas. Um detalhe importante nos últimos anos é que aquelas tradicionais equipes fortes de história, como o Atlético, como o Fabrício, como o Vila Nova, e várias outras, Bom Sucesso, Santa Marta, Independente, que sempre foram força do futebol amador de Uberaba, acabaram, às vezes, perdendo espaço para equipes que até então não tinham grande tradição. E isso vem acontecendo e a cada ano aparece uma nova equipe brigando. Por exemplo, no campeonato deste ano, Peirópolis, que até há pouco tempo disputava a terceira divisão, disputava o campeonato rural, veio para as divisões principais e está na primeira divisão hoje com uma grande força.
houve uma diversificação, né, dessa força do futebol amador. Equipes tradicionais e históricas perderam espaço e equipes jovens chegaram e estão aí fazendo boas campanhas, né, Ismael? Exatamente. Agora, nós temos aí 50 equipes, são mais de 30 mil jogadores inscritos na Liga Uberabense de Futebol. A Liga participa de 11 competições, 12 competições com feminino. Então, já para ter uma ideia, Moura, já foram realizados até o presente momento 480 jogos. A meta é atingir 900, como é uma meta anual de atingir 900 jogos. Então, já foram realizados 480 jogos, alguns campeonatos já terminaram, no caldo infantil, do próprio campeonato de Master da Série A, o Master da Série B, estamos na final, nesse final de semana, com Perópolis e Bom Sucesso galgando aí já a primeira divisão. E temos aí também as semifinais do Campeonato Amador da segunda. E temos aí o Campeonato de Sênior, que começa agora no dia 13. O Pré-Mirim também vai começar no dia 19. E teremos também aí a final do Mirim, final do Campeonato Mirim também. Então, faz de 8 a 80. É realmente calendário para todo mundo. Guilherme, detalhe importante nesse futebol amador, Ismael falou em 900 jogos anualmente no futebol amador. O que isso movimenta a economia da cidade de Uberaba. O campeonato pode ser amador. A gente sabe que em determinados momentos tem alguns jogadores que até agem como profissionais, recebendo até uma remuneração bastante considerável. Mas fora esses atletas, o campeonato motiva e movimenta inúmeras, centenas de pessoas que vão para os jogos. É a arbitragem, é representante, é o vendedor de refrigerante, o vendedor de cerveja, o vendedor de churrasquinho. Enfim, ao final do ano, se analisarmos o que o futebol amador movimentou em termos de economia, com certeza é um número bastante considerável e respeitável. Não tem dúvida, Moura. Principalmente se nós atentarmos para o seguinte: os jogos são realizados em locais diferentes. Então nós temos campos em vários bairros e esses bairros levam então o torcedor para o campo e lá também o comércio movimenta e tem a sua vida individual de cada um deles. E outra coisa que atrai muito para o futebol amador de Uberaba, para as categorias de base de Uberaba, enfim, para todos, é que nós temos bons estádios. Estádios todos gramados, todos com alambrados, todos com a possibilidade de ter os vestiários individualizados, sem dúvida alguma, isso tudo atrai e dá qualidade para a competição. E dá prazer ouvir isso, porque de alguma forma nós tivemos uma participação bastante direta nessa diversificação. Ismael de Oliveira, quem é favorito para ganhar o campeonato amador deste ano? Já tem um favorito? Ou na segunda fase que vão aparecer as equipes que com certeza estarão brigando pelo título? Olha, Moura, não tem um favorito ainda, o campeonato está bastante igual. Evidentemente que na segunda etapa é um mata-mata, e o mata-mata é um outro campeonato e muda tudo. Uma equipe que pode ser a primeira, de repente, no mata-mata em 2 jogos, ela pode perder e sair da competição. Então não há um favorito, não. Os 8 primeiros são Fabrício, os 7 Colinas, Parque das Américas, América, Ipiranga, Peirópolis, Coreia e o Arém. Então são as 8 primeiras colocadas, né? Então, dentro dessa própria competição. Então, não tem um favorito, eu acho que no mata-mata é que vai definir exatamente a equipe que pode pintar como campeã. Pois é. Então, nós estamos felizes de estarmos participando aqui do TV Câmara. Semanalmente estaremos aqui trazendo os assuntos que envolvem o nosso esporte, trazendo convidados especiais, contando com as participações do Júlio César de Oliveira, do Ismael de Oliveira, do Guilherme Cunha, de outros companheiros que fazem conosco a programação de esportes diária da Rádio 7 Colinas. É um prazer muito grande. Esperamos que, com certeza, nos próximos programas contar também com o apoio e com a preferência do telespectador de Uberaba. Guilherme Cunha, prazer imenso tê-lo conosco nesse espaço que estamos abrindo na comunicação esportiva de Uberaba. O prazer é meu, Moura, inclusive da gente poder estar aqui na TV Câmara e apresentando para o público, falando um pouquinho de esportes. É um prazer muito grande, estamos abertos para outras participações, caso seja necessário. Ismael de Oliveira, o Papa do Futebol Amador, com certeza estará conosco também em outras edições do programa. Obrigado, Ismael. Obrigado a você, Moura, obrigado aos companheiros, obrigado à TV Câmara e ao ouvinte que está aí. A gente espera realmente poder também trazer um pouquinho daquilo que a gente conhece, e a informação, né, para que
todos possam ficar realmente bem atualizados. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar com vocês aqui na TV Câmara e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Um abraço.